Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu conversei um pouquinho com você sobre não deixar a vida à deriva, sobre viver com intencionalidade, e me deu vontade de falar um pouco mais sobre esse assunto. Às vezes, nós passamos pela vida sem entender que tudo depende de nós. Nós não podemos mudar as situações, os eventos que acontecem, mas nós podemos escolher qual é o significado que queremos dar para isso que está acontecendo, como eu quero reagir ou que atitude tomar. Só que isso só é possível se eu aprender a dar pausas para fazer uma autorreflexão. Isso deveria ser um prazer de casa diário, né? Tem pessoas que parece que elas vivem fora delas, vivem machucando as outras pessoas, vivem pedindo desculpa, aprontando de novo, mas não vão buscar o fio da meada, esse campo minado que às vezes nós somos, que explodimos com facilidade ou implodimos. Talvez seja esse um bom momento para a gente refletir. Quantas vezes, num momento que poderia ser de tranquilidade, paz, nem você sabe, nem a gente sabe qual é o gatilho que me tirou do sério. O que fez eu reagir daquele jeito? Parece que tem uns fios desencapados dentro da gente. De vez em quando dá curto-circuito, né? Será que você sabe o que faz com que você se perca de você mesmo? Essa autorreflexão, ela é um processo muito poderoso, porque é através dela que nós aprendemos a olhar para nós mesmos de uma maneira mais sincera, mais profunda. E nessa jornada de vida, se nós não dermos essas pausas, é o mesmo que você pegar um carro que está desalinhado e você começar a continuar dirigindo. Você olha numa direção e ele vai para outra direção. Assim somos nós, quando nós não temos as ferramentas certas. A gente quer falar uma coisa e fala outra. A gente pensa uma coisa e faz outra. E aí a gente vai sentindo aquela angústia de viver. Por quê? Porque nós não estamos regulando as nossas emoções, não estamos ajustando o que está acontecendo aqui dentro de nós. Nessa jornada interior, é importante a gente começar a explorar quem mora aqui dentro de mim, né? Nosso corpo é uma pousada que habita uma alma, né? Por um tempo, pelo tempo que nós estamos aqui. Como é essa alma que habita em mim? O quanto eu estou estragando essa alma e o quanto eu estou dando um alimento que faz com que ela seja mais brilhante, ela seja mais feliz. Quantas vezes nós nem sabemos a qualidade dos nossos pensamentos, as emoções que nós estamos gerando. Não sabemos, às vezes, nem o que queremos nessa vida. Esse intervalo de tempo tão rápido entre o berço e o túmulo. Às vezes a gente está vivendo de forma desalinhada. Então, através dessa autorreflexão, nós começamos a nos auto-perceber, a desenvolver uma autoconsciência. E só a partir daí a gente consegue também a criar um propósito, a criar uma intenção, a desenvolver habilidades que vão nos ajudar a ter uma vida mais significativa. O quanto você se conhece? Tem momentos que você tem comportamento, que você se assusta, assim como eu. Nossa, pra que eu fui fazer isso? Né? Então a gente fica, pra que eu fui fazer? Mas a gente não para. Muitas vezes a gente não para entender o mapa da nossa alma. É uma necessidade que eu tenho todos os dias, tirar um tempinho para ficar com a minha melhor amiga, que sou eu mesma, e bater um papo. Peraí, como é que tá o seu tom de voz lá com a equipe? Como é que tá a sua forma de agir com seu companheiro, com seus filhos? E eu tive uma prova muito fantástica. Eu tenho 9 irmãos, então alguns vieram, 2 não vieram, mas aí veio irmãos, veio cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, e, enfim, crianças, adultos. No total tinha 22 visitas aqui em casa. E é tão incrível como não é fácil a gente ter um diálogo legal, saudável com parentes, não é verdade? Às vezes as pessoas que a gente mais ama, às vezes a gente fica com um certo cinismo, a gente fala de um jeito que pode machucar. E eu pedi a Deus muita sabedoria, porque eu fiquei tão feliz porque eles vieram e ao mesmo tempo fiquei preocupada assim, né? Porque tem toda uma história juntos. Fomos criados assim, diferença de idade muito pequena. Então o que acontece? Pode ser que a gente tenha alguma ferida aberta com alguém da família e a gente nem sabe que tem. Não sei se você tem família grande, mas pode acontecer, não é verdade? Então essa pausa para eu, peraí, né? O que eu posso fazer para poder tornar o clima melhor? Aí uns querem sair, outros querem ficar em casa. Eu tenho que ouvir meu coração, porque eu também
Eu tô aqui com meu marido querido e tal, e não quero sair só para falar, não, vou fazer desse jeito. Enfim, é um desafio, é um laboratório fantástico. A gente aprender com quem está mais perto. São nossos filhos, nossos irmãos, nossas cunhadas. Às vezes é mais fácil, né? A gente conversar com a cunhada do que com o irmão. Não deveria ser, mas é. E a gente entende isso muito com a PNL, porque a gente entende que muitas vezes existem âncoras, registros afetivos, emocionais, e às vezes até que nos fazem mal até hoje, coisas que não foram curadas, coisas que foram colocadas debaixo do tapete e a gente faz de conta que está tudo bem. No meu caso, graças a Deus, eu já tirei debaixo do tapete muita coisa, assim, né? Já processei, enfim. Mas estou refletindo com você o quanto você dá pausas para se auto-perceber. Eu falo sempre com meus alunos, e já falei isso aqui. Cada etapa do treinamento, da formação em PNL, dê uma pausa e se pergunte: o que eu aprendi sobre mim agora? O que esse jeito do outro falar fez comigo? E por que isso aconteceu? Qual foi o gatilho? O que me traz felicidade? O que me estressa? O que me deixa feliz e satisfeito? Quais são os meus maiores desafios? Como é que eu posso superá-los? Essa autorreflexão é incrível, mas faça isso com amorosidade, porque às vezes a gente faz com um tom de voz de autopunição, né? Eu também não sei o que me deixa feliz, eu não sei o quê. Não, cuide de você com amor, com carinho. Deixa fluir esse amor pela pessoa que você está conseguindo ser. A partir do momento que você para um pouco com essa rigidez com você, você oferece uma presença melhor para o outro. Todos os dias, escolha um horário que seja 5 minutinhos, 3 minutinhos, para você cultivar essa autoconsciência, essa capacidade de se tornar consciente do que está acontecendo no seu mundo interno. Que emoções eu estou experimentando? Tem uma agitação aqui? Quais são os pensamentos? Quais são as ações nesse momento presente? E isso envolve eu dar uma pausa e me tirar um pouquinho dessa correnteza da rotina, do dia a dia, desse jeito automático. Eu vou começando pela respiração e eu voltando a minha atenção para mim. Eu começo a avaliar, mas não com aquela avaliação de um professor rígido. É mais mapear, é mais eu me inteirar do que está acontecendo aqui dentro. Quais são os meus valores, quais são os meus objetivos. Eu estou agindo alinhada com aquilo que eu quero. O que eu quero? E através desse processo é incrível, porque a gente vai identificando quais são as áreas que precisam de mudanças. Quais são as áreas da minha vida que eu sinto que estão mais anêmicas, que estão precisando de energia, de fé, de amor, dessas emoções que fortalecem a nossa alma. E essa autorreflexão vai nos ajudar muito a desenvolver também a autoempatia e a empatia pelo outro. Às vezes a gente fica tão preocupado em ter razão e argumentar. Tem momentos que precisa disso. Eu posso até me perguntar para que eu estou batendo de frente, se cada pessoa é única, se cada pessoa tem um jeito de agir, de um jeito de pensar diferente. Não que eu vá deixar o outro ficar me machucando, mas eu posso aprender. E a gente, toda quarta-feira, a gente tem um encontro maravilhoso para a gente poder desenvolver essas habilidades socioemocionais, relacionais. Hoje botaram até um nome bonito nisso, né? Soft skills. Eu vou desenvolver a habilidade de ser mais gente, de me tornar um ser mais humano. Nós somos capazes de ver a humanidade de um outro jeito, mas isso exige uma autocompreensão, às vezes até uma autocompaixão, porque se eu não mudo o meu olhar para mim mesma, eu não consigo olhar para o outro de uma forma empática, né? E tá aí como sugestão, como seria se a gente tivesse uma rotina, um processo contínuo para a gente praticar isso. Deixa eu parar para ver como é que tá o tanque aqui de combustível. A gente não faz isso no carro? Às vezes a luzinha tá vermelha, o outro já tá vendo que eu tô assim, já corado de raiva ou reativo. Então eu dou uma pausa, peço licença para tomar uma água, para respirar, e eu vou perceber, peraí, qual que tá sendo o rumo dessa prosa? Como que eu tô emocionalmente? O que eu posso fazer para mudar isso? E à medida que a gente vai desenvolvendo essa habilidade, a gente também vai evoluindo como ser humano. Nós vamos nos percebendo melhor. A gente só pode fazer mudança na vida a partir dessa mudança interna. É tão maravilhoso isso, saber que existem tantas ferramentas para a gente mudar o nosso nível de consciência.
para a gente poder voltar a nossa atenção para dentro, parar um pouco de nos autocriticar e acolher, né? Fazer esse autoacolhimento. Eu posso estar numa conversa assim que teria tudo para poder se transformar numa discussão, numa briga, e eu posso simplesmente respirar e falar: nossa, eu não estou bem para continuar essa conversa. Emocionalmente, eu não estou no meu eixo, então me dá licença. Não é bacana isso? Mas eu só posso fazer isso se eu me auto-perceber. Às vezes tem pessoas que machucam tanto e nem percebem, fazem brincadeira de mau gosto, dão alfinetadas no outro e não percebem. Mas eu posso perceber. Eu que tenho que colocar o limite. Essa auto-reflexão, essa auto-percepção é que vai nos permitir encontrar o nosso propósito em tudo que a gente vai fazer. Qual é a minha intenção? Qual é o nosso propósito? Qual é o meu propósito? Cultivar essa autoconsciência é aprender a viver, né? Viver de uma forma mais autêntica, de uma forma mais alinhada com a nossa verdade interior. Às vezes eu nem sei qual é a minha verdade. Por isso que um trabalho de autoconhecimento nos ajuda muito a mergulhar no nosso mundo interno, a explorar quem realmente eu sou, a curar minhas raízes, a abraçar esse processo contínuo de crescimento e transformação. E se não for agora, quando? Quando? A vida passa, independente se a gente quer ou não. E a vida é o nosso bem maior. Eu me pergunto o que eu estou fazendo com a minha vida e te pergunto o que você está fazendo com esse dom tão fantástico que é o seu viver. Reflita com carinho, veja se faz sentido para você. E se quiser aprofundar, tem a nossa comunidade do Clube Indesp. Toda semana a gente tem um encontro interativo, ao vivo, pelo Zoom. E tem também a turma de PNL, para você reprogramar toda a sua vida e fazer valer cada minuto aqui. Curar os relacionamentos, descobrir o seu porquê. É isso. Me deixa saber se está fazendo sentido. Quando eu estou aqui, eu peço a Deus muita sabedoria para que eu seja útil para você. E apesar de eu não estar te vendo, e talvez nem vá te conhecer pessoalmente, eu coloco uma intenção muito grande para que eu seja útil. Porque eu já tenho muita juventude acumulada. Eu não quero viver a deriva. Eu quero viver uma vida que realmente vale. É isso. Se quiser aprofundar, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do nosso instituto, que é Indesp, Indespes. Um beijo bem carinhoso e priorize você.